tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 26 de fevereiro de 2011, sábado. O verbete é o 1852, 5 páginas, 43 logias e 11 máximos. O tema é heterocriticofilia intelectual. A especialidade é mentalsomatologia. Quem redigiu esse texto foi a professora Adriana, que está sentada ali, no lugar dela hoje. Ela está na poltrona da ré. Agora, definologia. A heterocriticofilia intelectual é a postura intraconsciencial de receber com atenção, interesse, respeito, curiosidade, fraternidade, serenidade, satisfação pesquisística, a heteroavaliação de trabalho mental somático pessoal, relevante instrumento de testagem da autocomunicabilidade oral ou escrita e da amplitude do acervo cognitivo pessoal. A flexibilidade pensênica para a admissão imediata da ideia incontestavelmente mais avançada. A autodisponibilidade para as trocas cognitivas. O respeito ao tempo despendido pelo heterocrítico sobre a obra pessoal. A capacidade de reestruturação dos próprios conhecimentos e convicções. A heterocrítica enquanto decorrência natural da produção intelectual. A heterocrítica utilizada para aprimoramento da própria intelectualidade. A previsão de possíveis malinterpretações e distorções. Eu li apenas um pedacinho aí, que o texto é grande, amplo. A sinalética energética para a psique pessoal, permitindo a avaliação do paracontexto por detrás da motivação heterocrítica. O atilamento inteligente quanto à qualidade dos coadjutores extrafísicos nos colóquios críticos sobre a produção intelectual. As inspirações extrafísicas providenciais durante a defesa de neoverpões cosmoéticas. Agora, na argumentologia tem a taxologia com 2 tipos básicos de heterocríticas intelectuais. Tem o posicionamento que, diante de qualquer heterocrítica, após o acolhimento franco e as considerações pertinentes, surgem 3 posicionamentos possíveis. E tem também o limite de interromper a interlocução por falta de argumentação técnica. 4 condições listadas. Na remissiologia, nós chamamos atenção em 12 verbetes, nós chamamos atenção para 5. Abertismo consciencial, adversário ideológico, confutaciologia, crítica benéfica e refutaciologia. Agora, tem aqui a frase enfática, que é matemática dessa vez. A Rosa não está aí, mas ela fica sabendo. A autopostura de heterocriticofilia intelectual demanda a confiança da consciência na eficácia das recintes cognitivas, promotoras de periódicas revisões e expansões da mundividência pessoal. Você já compreendeu a relevância intelectual da receptividade às avaliações ao próprio trabalho? Essas heterocríticas são recebidas sem abalos psicossomáticos? Agora, pergunta. Já ouvi falar de fontes diferentes que, se a pessoa busca tratamento para outra, sem o consentimento dela, há uma transferência de karma da segunda para a primeira. Isso é tolice das pessoas egoístas, é troço de gente fanática, religiosa, que não quer ajudar os outros. Por exemplo, se o familiar é depressivo, inclusive já tentou suicídio, representá-lo em sessões de desobsessão ou enviar energia à distância através do reiki, assumiria o karma que o faz sofrer essas vicissitudes, ou seja, as doenças psicológicas. Isso é das maiores tolices do orientalismo que tem rodando por aí. E isso já vem há séculos. Tudo errado. Isso aí é egoísmo franco da baratosfera. Estive lendo a respeito de neurotransmissores e seus efeitos. Seria um dos efeitos imediatos da prática do estado vibracional a geração de neurotransmissores
fazendo assim a promoção de um estado de bem-estar intraconsciencial? Seria essa a hipótese tentativa para explicar os efeitos das mioclonias, possivelmente provocadas pela geração de acetilcolina? Até um certo ponto é isso mesmo. É por aí. O estado vibracional tem uma série de efeitos positivos que ainda falta estudar. Tem muita coisa atrás disso. Agora, quem já conhece alguma coisa de acupuntura já sabe alguma coisa a respeito. Outro dia tive um sonho que tinha um abismo em frente à minha casa. Estava lúcido e percebi que se tratava de sonho. E pensei, vou pular no abismo para acordar. Assim pulei, senti a sensação de queda do psicossoma na cama e acordei. Esse suicídio em sonho não irá pesar na minha ficha evolutiva? Estou realmente preocupado com isso. Olha, deixa de pensar igual criança. Você está com onirismo, isso é uma tolice. Vamos estudar mais. O que é onirismo e o que é parapsiquismo, o que é projetabilidade lúcida. Deixa disso. Arranja alguma coisa para se preocupar em favor dos outros. Em uma experiência que tive, recebi uma mensagem onde interpretei que era para ajudar uma pessoa. É uma amiga da época do colegiado, médica, homossexual, que tentou suicídio há uns 3 anos, após ter sido abandonada pela parceira. Mora no interior de Minas Gerais. Ela tomou alguns comprimidos e hoje parece uma criança. Lembra-se de algumas coisas e tem um temperamento complicado, arrogante. Tampouco se dá bem com a mãe. Diz que pretende voltar à prática da medicina. Tentei buscar informações sobre ela e procurei fazer chegar aos cuidadores aquele livro, O Cientista que Curou Seu Próprio Cérebro. Alguma dica para ajudar nesse caso? Olha, o problema dela seria bom ela consultar um psicólogo ou um consciência terapeuta, ou até um psiquiatra mesmo, um colega dela. Agora, vamos pôr energia positiva no assunto e ajudá-la. Tem interesse sobre o que o professor opina a respeito da TARES de Trigueirinho. Olha, Trigueirinho tem muita bobagem, besteira enorme, principalmente sobre o processo de extraterrestrialidade, planetas e coisas desse tipo. Tem muita coisa lá que é ainda na base de, vamos dizer, processos mais religiosos, né? E coisas desse tipo. Eu não assino embaixo, não. Há muita tolice nos livros dele. Vai devagar com a dor. Agora, eu quero falar aqui para vocês, fazendo a minha prestação de serviço, 3 casos. Pássaro rouba pelos de cavalo para fazer ninho. Vocês veem que até entre os passarinhos tem ladrão. Então ele chega, tira os pelos, fica em cima, está aqui a foto, ó, em cima do cavalo, e leva para fazer o ninho dele. Agora, tira do cara, do cavalo. Então o cavalo está de olho. Ó. Vocês veem que tem de tudo, né? Veja bem, há ladrão por aí, quando ele era passarinho, ele começou a roubar. O negócio não é fácil. Agora aqui outra série. Isso aqui é das coisas que eu sempre já falei, inclusive nos meus cursos de sexo somático. Sexo oral causa mais câncer de garganta que cigarro e bebida, diz pesquisa. E está aqui o processo todo explicando que o negócio é muito mais sério. Entende? Tem muita coisa. O papiloma vírus humano pode provocar lesões na pele, mucosa, etc. Tem uma série de coisas. Está na internet. Outra coisa séria. Bilinguismo pode atrasar sintomas da doença de Alzheimer. Quer dizer, o processo de mexer com mais de uma língua pode ajudar a pessoa a manter a lucidez e combater o mal de Alzheimer. Também é pesquisa que andaram fazendo agora. É um estudo centrado basicamente em bebês também e outras coisas mais. Vale a pena estudar o processo. Está na internet. Agora, hoje, então, nós temos aí a heterocriticofilia intelectual. Vamos nessa. Eu quero dizer, antes de mais nada, que a heterocrítica, existem muitos heterocríticos que falam sobre insignificância. Por exemplo, eu falo assim, o professor do Platão tomou veneno. Os caras acham ruim. Eles, os primários, acham que é muito ruim a linguagem metafórica. É uma reação ociosa de quem leu pouco. Vocês sabem, o professor do Platão tomou veneno. Qualquer um que já estudou um pouco sabe que foi o
o amigo de vocês, ao Sócrates. De modo que o processo é esse. Estudo é um problema metafórico que o povo acha ruim. Se a gente fala, o processo é sério. Mas você quer falar? Faz favor. Não, é perguntar para a Adriana, a paradoxologia, o último paradoxo, páginas 37, paradoxo da desconstrução cosmoética. Deixa eu ler. O paradoxo Da desconstrução cosmoética de argumentação. Da desconstrução cosmoética de argumentação falha, pontual, ser capaz de elucidar todo o corpo de ideias relevantes. Esse principalmente esse fim é capaz de elucidar todo o corpo. Não, o paradoxo está justamente assim. Eu poderia falar o contrário, mas eu preferi falar pelo positivo. Vou falar pelo contrário, para clarear. Às vezes a pessoa faz um texto ótimo, tudo perfeito. Aí passou alguma parte, algum argumento que ficou mal colocado. Então, por exemplo, aí o leitor fala, não, mas isso aqui está errado. Às vezes nem está errado. Ou a pessoa pode realmente estar errada se ela não errou. Mas a maneira que ela expressou pode parecer que estava errado. E isso desvaloriza todo o texto dela. Quem lê sabe disso. Ele, pô, essa pessoa aqui não fala uma coisa dessa, então já desconsidera tudo. Então, eu estou querendo mostrar o valor da heterocrítica, que é justamente o contrário. Na hora que você, por exemplo, numa revisão, ele esclarece, ele desconstrói uma argumentação falha pontual, pequenininha. Então, tem um tratado, mas aquela parte ali não está legal. Na hora que a revisão consegue desconstruir isso e arrumar, é capaz de elucidar todo o corpo de ideias, quer dizer, tudo fica mais claro. É como se tivesse um ponto obscuro ali, que na hora da revisão é possível que você elucide, né? Porque o autor, muitas vezes, ele não consegue enxergar, tem até a psicose do autor, né? Ele lê tudo, ele já está tão acostumado com aquilo, ele sabe o que ele está escrevendo, às vezes ele não vê que aquilo não está tão claro assim. E aí o papel do revisor, justamente, ele vai clarear isso. E na hora que clareia, às vezes, um pedaço pequeno, você está clareando toda uma argumentação que poderia ter ficado obscura ou parecer incoerente, alguma coisa assim, em função de um erro. Eu não ou sei de um mal entendido, né? Eu estou perguntando, eu não sei, seria o caso, essa argumentação falha, ela está prejudicando todo o texto, é isso? Isso, Talvez. é o paradoxo, se existir, às vezes, um texto ótimo, uma argumentação ali falha, ela denigre, né? Ela piora todo um texto. A pessoa vai olhar e vai falar assim, poxa, mas como é que ele fala uma bobagem dessa? Só que, na verdade, às vezes nem ele está falando bobagem, ficou mal entendido, não ficou claro, não clareou. Então, na hora que você deixa tudo bem claro, isso facilitaria toda uma argumentação que está sendo proposta, sendo defendida. Essa é a ideia desse paradoxo. O paradoxo está justamente nisso, porque como é que uma parte pequena poderia denegrir tudo, ou melhor, como se você desconstruir uma parte pequena que estaria falha, você consegue melhorar tudo. Então, esse é o paradoxo. Obrigado. Adriana, aqui. Oi, tudo bom? Na página 36, na fatologia, na terceira linha, a reciclagem ideológica. Você pode comentar sobre isso? Na parafatologia, onde está? Desculpa, na fatologia, página 36, terceira linha. É porque está vindo aqui, né? Então, o que acontece? Isso aqui tudo faz parte, se você ver lá, começou nas heterocríticas pertinentes. Então, foi dando uma série de argumentações aqui de exemplos, né, de heterocríticas pertinentes. Você vai ver, olha, retificações na forma, eliminação de erros de digitação, erros gramaticais, sugestão de revisográficas, questionamento sobre conteúdo, corte de excrescência, está indo crescendo, apontamento de ambiguidade no texto, a previsão de possíveis malinterpretações, distorções, foi o que a gente já falou com a questão do paradoxo, a prevenção de mal-entendidos, a evidenciação de desconhecimentos pessoais. Então, às vezes, na hora o revisor ele pode mostrar isso também. Então, olha, isso aqui tem outra relação aqui legal que você, de repente, não lembrou de colocar, que seria importante. Então, ele vai ajudar. A sinalização de furos de raciocínio, que já está ficando mais grave, né, as situações. A denúncia de racionalidades, que aí é o ápice, né? Você vai denunciar, olha, isso aqui está irracional, esse seu argumento. Qual é o resultado disso aqui? A profilaxia da disseminação de enganos. Tá certo? Então, você teve uma disseminação, você melhorou, você evitou, o revisor conseguiu evitar que você fosse disseminar alguma coisa que estivesse errada. Aí, o que vai acontecer com a pessoa? Ela vai retornar à holoteca para complementar as pesquisas. Ela vai revisitar a bibliografia que ela estudou.
ela vai reconsultar os especialistas, ela vai preencher as lacunas da formação cultural que ela pode ter. Então, ela está enriquecendo o texto dela. E ela faz uma reciclagem ideológica. Ela pode fazer, porque na hora que ela está fazendo isso tudo, muitas vezes ela até vai ver, olha, então eu estava pensando errado, essa minha ideia não estava legal. Eu mudei tudo, tá certo? Então, isso a gente está falando das heterocríticas pertinentes. Você vê que tem as que não são pertinentes. Então, nas pertinentes, é sinal que elas estão corretas, elas estão ajustadas, elas estão em cima do lance, como se fala, né? Então, com isso, essa reciclagem ideológica pode ocorrer. Era essa a ideia. Esse roteiro que você acabou de falar serve quase que um checklist assim, para o autor, né? Eu queria te perguntar aqui na parafatologia, na página 36, Sim. São 2 itens. Na segunda linha, o que fala da sinalética energética e depois o item seguinte. Tá certo. Então, a sinalética energética e parapsíquica pessoal, permitindo a avaliação do paracontexto por detrás da motivação heterocrítica. Isso vale muito também para a própria heterocrítica no momento, na hora, né? Você está apresentando alguma ideia e vem aquela heterocrítica. Então, ela vai te ajudar a perceber, muitas vezes, qual é a motivação dessa heterocrítica, qual é a interação, qual é a intenção desse crítico. Como é que ele está? Pela energia que está vindo, você já tem uma ideia. Essa energia que você está percebendo, que tem a sinalética energética também, é mais positiva? Essa pessoa está querendo complementar? Ela está querendo me esclarecer alguma coisa? Ou ela está querendo só impor o que ela pensa? Então, isso tudo, a sinalética, ela ajuda muito para você perceber o campo que está ali. O que está acontecendo na hora que essa pessoa está fazendo essa crítica para mim? Então, isso ajuda muito. E a segunda complementa, que é o seguinte, né? O atilamento inteligente quanto à qualidade dos coadjutores extrafísicos nos colóquios críticos sobre a produção intelectual. É a mesma coisa, que a sinalética que vai ajudar você a ter esse atilamento. Então, essa pessoa que está falando está amparada? Tem amparo aqui? Ou é assédio? O que está acontecendo? Então, a gente não ficar também lustro para toda essa situação. Porque toda a preocupação que eu tive nesse verbete, então ele é colocado em vários momentos, eu coloco isso. É para a pessoa ficar claro que heterocríticofilia intelectual não é engolir tudo que o crítico fala. Então, essa é a minha preocupação. Então, isso tem aqui, eu coloco em vários locais. Na exemplologia eu já fiz assim, depois eu coloco em vários locais, eu andei marcando aqui. A própria taxologia, no antagonismo, acolhida da heterocrítica, aceitação passiva da heterocrítica. Eu fui a circularidade mesmo, eu fui colocando isso meio de propósito em vários locais, que é para clarear isso. Porque a heterocrítica, você tem que, ela é válida, ela é importantíssima, é fundamental. Mas você tem que ter crítica também para saber o que você vai aceitar ou não. Então, o parapsiquismo aqui é importantíssimo, para você perceber todo aquele contexto que está envolvido na situação. Até para saber a hora de fazer desassédio, a hora que você vai fazer, né? No propósito. Às vezes você vai ter que desassediar a pessoa que está te criticando. Tá? Adriana, na masculinologia e feminologia, eu não sei se está certo no final ali, é sempre aprendente, não é? Ou é sempre aprendente? É o sempre aprendente, não é isso? É assim mesmo? É isso mesmo, está certinho. Ah, então tá. É, eu que estou por fora. É isso mesmo. Tá, outra coisa, na página 38, no limite, ali na número 2, malintencionalidade. Caberia também interromper a interlocução quando há rasgação de seda? Eu não pensei nisso, mas também... Porque o que eu pensei aqui? Vamos pensar juntos aqui. É outro ponto que eu coloquei que era uma outra prevenção, né? Existem momentos que a gente vê que você tem... Todo o debate aqui, a tese que está colocado nesse verbete, é importante de você ter a interlocução crítica. E a importância disso para o trabalho intelectual.
É você trocar com outras pessoas, você ouvir a crítica tal como está sendo colocado. Mas, aí eu comecei a pensar, mas isso pode ficar indefinido, né? Chega uma hora que aí um bate ponto daqui, aí vai ficar batendo cabeça. Tem que ter um limite para isso parar. Aí o que eu pensei? Então, também ele não é exaustivo, né? Eu coloco pelo menos essas 4. Eu posso até pensar com mais calma nessa outra. É que seria o oposto dessa daí, né? Essa aqui a pessoa está minando. Mas eu acho que, não, pensando bem, é má intenção, né? Sim, se a pessoa está só arrasando cedo também, não sim, tem uma má isso que intenção. eu digo. Aí varia aqui dentro, né? Exatamente. A argumentação hipercrítica ou hipocrítica. Mas aí eu acho que nem tem. O problema é que aí nem tem crítica, né? Se a pessoa está só puxando o saco, ela está só concordando. É malintencionalidade também, né? Aí não há crítica. Porque se ela está só rasgando seda, ela não está criticando. Então ela não está ajudando em nada. Então nem entra aqui, ó. Porque não é nem interlocução crítica, é qualquer outra coisa. Elogio, sei lá o quê. Entendeu? Obrigado. Sociosidade, né? A Kátia lembrou aqui. Continuando dessa questão aí da possível satisfação malévola, né? Ah, sim. Apesar disso, você falou que nessa hora você para fazer um desassédio até na pessoa que fez a crítica, né? Mas também você volta para o próprio texto, né? Porque o que eu não sei se estou me deixando um pouco confusa aqui. Existe essa coisa da assistência que você vai fazer, até para limpar coisas mal paradas, que às vezes a escrita foi só uma porta por onde entrar aquilo, né? Mas às vezes, apesar de malévolo, tem cabimento o que está sendo dito, né? Quer dizer, a gente não deve parar não deve parar de rever o nosso conteúdo só porque o outro possivelmente não está muito cosmoético. Foi o que eu coloquei aqui nos 2 tipos de heterocrítica, né? A assediadora e a cosmoética. E na assediadora, até o Antônio me questionou isso aqui, que era a crítica intrusiva, a intervenção emocional, tendenciosa e exagerada. Mas, em certos casos, passível de levar o criticado à reflexão sobre possível falha na autoexpressão. Então, aqui que eu quis mostrar isso, e foi como eu argumentei com o Antônio, ele concordou, que aquilo que a gente fala sempre, às vezes, por mais que seja uma heterocrítica totalmente fundada, a pessoa está lá no pessoal, ela não está nem olhando, mas vamos ver, vamos ouvir. Às vezes, eu falei assim, eu não falo que sempre, mas há possibilidade de isso ajudar, porque ele vai mostrar no mínimo uma falha na minha expressão. Eu não me expressei às vezes corretamente. Agora, se a pessoa está de má vontade, não adianta, tudo vai ser ruim, né? Se deu margem para entrar por ali, é porque alguma coisa ali... Aí mas eu coloco passível, a possibilidade, mas eu tive essa preocupação de colocar isso, para a pessoa não falar assim, então, porque senão a pessoa perde a oportunidade. Fulano está assediado, não vou ouvir mais nada, pronto. Então, peraí. Então, eu tentei calçar por aqui, não sei se consegui. Só ia complementar aquela condição, até que o Valdo já comentou, né? Às vezes o assediador tem razão. O problema é esse. Está falando uma coisa... Tem até aquele livro, você né? Tem que fazer assistência, mas ele tá falando a verdade de uma falha que você comete. Mas todo mundo conhece, né, esse livro aqui, Eu Voltei. E eu acho bem interessante nesse livro justamente isso, que ele mostra, né? Como que os assediadores vinham para cima dele, mostrando todas as falhas dele, como que ele tinha, e como isso ajudou a ele fazer as reciclagens. Então, é mais ou menos... Isso acontece, né? Eu acho que todo mundo deve ter passado por essa experiência, o assediador colocar o dedo no seu nariz, isso acontece. Isso aí é a vida do Frederico Figner. Mas quem é que está com o microfone? Quem é o próximo? Aqui, Adriana. Oi, Laura. Em vários itens do verbete, eu identifiquei o processo do apriorismosis dentro seria como impedimento para a pessoa poder chegar nessa intelectualidade mais crítica, né? Como é que a pessoa que tem muita apriorismose, ela poderia passar esse gargalo e ficar um pouco mais encaminhada? Eu acho que é parar para ouvir, né? Parar para ouvir. Porque o que acontece? Na hora que a pessoa ela tem muita apriorismose, eu lembro muito aquela questão, não sei se todo mundo já viu o filme do Batman, tem um Batmóvel, né? O Batmóvel, na hora que ele desliga, vai... aí ele fica todo fechado, brindado, mas não é. E eu lembro muito isso às vezes. Então a pessoa, ela brinda toda, o Batmóvel. Então você começa a criticar, já está o Batmóvel fechado. Então a pessoa não vai ouvir nada. Então eu acho que a gente tentar não ser assim Batmóvel, né? É a gente
ouvir, isso é difícil, acho que é um exercício que todos nós estamos fazendo, né? Eu acho que a CCI está fazendo muito movimento com isso. Tem o Cocim Cobaia, tem os Colégios Invisíveis, tem todas as equipes de revisões em várias revistas, tem todo o processo, não tem vários, né? A própria, o programa Heterocrítico e Obra Útil, você começa a criticar, você critica os outros, então existem várias instâncias que a gente está trabalhando isso, né? Os debates, os verbetes, então eu vejo que há um movimento nosso de sair, né, dessa priorismose. Então, eu acho que é ouvir o que eu tenho a dizer, se coloca no ponto de vista. Essa pessoa está querendo dizer, o que ela entendeu? Então, é aquela tábula rasa, né? Então, está me criticando isso aqui. Tá, peraí, ela entendeu, será que ela entendeu certo? Deixa eu ver. Às vezes você pode descobrir, não, é que eu não fui claro, então deixa eu explicar melhor. Ah, é isso, tá. Ou então, não, olha, ela está vendo, às vezes, um ângulo que eu não vi. Se a pessoa admite que ela tem vários pontos cegos, tem até o verbete ponto cego, né? Todos nós, até o super especialista, ele vai ter ponto cego, aquele ponto que ele não enxerga. Então, aquela pessoa, às vezes, até que não é especialista na área, que está vendo aquilo pela primeira vez, ela pode olhar e ver aquilo, que é uma coisa que é aparentemente óbvia, mas que você não está enxergando. Então, eu acho que se você conscientizar a priorismose, né? O a priorista, ele se conscientizar disso, ele vai ouvir. Ouve. E tem a confiança seguinte, o fato de eu ouvir não me obriga a aceitar. Eu acho que isso que é uma grande situação. O fato de eu ouvir uma crítica não quer dizer que eu estou aceitando. Eu estou ouvindo. E eu vou ponderar sobre isso. E aí eu vou fazer a minha conclusão. Mas me permito ouvir e ponderar. Eu acho que talvez seja isso a melhor situação. Que é o que a gente coloca aqui na síndrome, né? A surdez à crítica da priorismose. Ele fecha o bate-móvel, fechou o ouvido, não ouve. Se não ouviu, vai estacionar, vai ficar parado, vai ficar cheio de certezas absolutas, porque ele não está, e nem está exercitando a capacidade dele de pensamento crítico, né? Ali na página 36, no terceiro detalhismo, isso que você está falando agora teria a ver com a técnica da esnobação cosmoética? Sim, explicar? Exatamente. São duas técnicas que já existem, né, na enciclopédia. A primeira é a técnica etológica do salto baixo. Ela se complementa. O que é salto baixo? É você baixar a bola, né? Então, você, em vez de você achar o ó do bobó, peraí, essa pessoa está me fazendo mais. Deixa eu ouvir o que ela tem a dizer. E o contraponto é que tem a hora da esnobação cosmoética. Que é a hora que, olha, sinto muito, vai ler mais, é que a gente fala, vai para a holoteca, vai estudar mais um pouquinho antes de fazer uma crítica. Então, é esse discernimento que a gente tem que ter. Banana técnica. A banana technique vai vir o verbete, né? E tem um antagonismo aqui que a gente coloca para também, no antagonismo tem a hora de ceder e a hora de debater. Que é outra coisa, tem a hora que eu vou ceder, não, eu vou aceitar, e a hora que não, eu vou debater, e está faltando aqui a hora de eu estopar, né? Olha, sinto muito, mas eu estou fora. E que ajuda também no aprimoramento da refutação cosmoética, que está lá também na página. É a técnica da esnobação cosmoética, essa é a técnica. É a hora, a banana technique que vai ter o verbete. É a hora que você vai com muita cosmoética e fala assim, olha, essa crítica não está fundamentada. Então, você precisa melhorar isso aí. Agora, ó, esta para você. Esta semana enviei uma mensagem a um cantor e compositor brasileiro que lançará seu segundo livro. Trata-se de uma obra literária onde comenta as influências dos livros em sua música. Nessa mensagem, perguntei se ele gostaria de receber críticas, elogios e observações assim que eu terminasse de ler seu livro. Logo me respondeu que essa possibilidade não está nas mãos do autor, mas se ele pudesse escolher, seria indiferente. Penso que essa postura está bem mais presente do literato, sendo mais um aspecto que o coloca em desvantagem com o escritor técnico. Qual a sua opinião? É uma pessoa, um senhor de Montevidéu que está perguntando. Olá. Olha, eu concordo com você, porque essa pessoa, esse autor, ele não está vendo o valor da crítica. Ele está pensando pequeno. Ele não está vendo o artista que tem o egão maior do que todo o edifício que ele mora. Como ousa, né? Como ousa você, Redes Mortal, criticar a mim, né? Então, ele está perdendo porque poderia ganhar muito com as suas observações. Como aquele falou, o ponto cego, às vezes você vai enxergar uma coisa que aquele super especialista não enxergou. Então, agora, só lamento, né? Uma pergunta aqui. Tem dificuldade em fazer atalhos. Entretanto,
Após minhas reflexões, tenho plena compreensão de que, quando a pessoa está fazendo atares, ela tem lógica. Percebo que muitas pessoas, no momento de fazer atares, têm atitudes agressivas, grosseiras, humilhantes, e não têm o conteúdo de esclarecimento. O professor poderia esclarecer esse ponto? Sim, o processo todo é o seguinte: há um aperfeiçoamento na intercomunicabilidade nossa, o processo da convivencialidade. Então, isso ocorre, não é só quando a pessoa está assistindo, mesmo nos cumprimentos, na vida, no modo de coexistência pacífica com os outros. Agora, é lastimável quando ocorre o que você está falando, quando a situação ela quer ajudar e mesmo ajudando, ela está, até um certo ponto, destruindo a pessoa, ou não está fazendo um trabalho adequado, ou de alto nível, ou com bastante racionalidade, coerência e lógica. De modo que essas coisas ocorrem mesmo. Isso é difícil. Mas agora, de qualquer maneira, uma pessoa dessa, a gente tem que ter muito cuidado, que ela já está começando, pelo menos, a ajudar os outros. Quase sempre, você já pensou quantos milênios, às vezes, ela fez força para chegar nisso? Que antes estava tudo na base do passarinho roubando pelo do cavalo. Quer dizer, o negócio não é fácil. A gente tem que pensar. Então, quando a pessoa já começa a mostrar uma recim, a gente tem que dar apoio, ajudar, para que ela extraia mais benefícios dessa reciclagem, dessa renovação. Quem é que está com o microfone? É você? Alô? Pode falar. Na página 37, eu acho que você já até tocou nesse assunto aí, mas só para ampliar um pouquinho mais, a mitologia, o mito do intelectual solitário. Sim. Esse mito também já é presente em outras verbetes da enciclopédia. É o mito daquele intelectual que ele vai ficar quieto num canto e está só elaborando sozinho, e ali vai sair uma grande obra fantástica. O eremita, etc. Tal, o homem que se exclui. É errado. E isso a gente vê até, existem outras pessoas que falam isso, até na internet. E ele, inclusive, coloca, na internet, eles colocam que a pessoa nunca está solitária. Porque mesmo se ela estiver totalmente sozinha, ela está dialogando com os livros que ela leu, com todo o conhecimento, os autores que ela já leu. Então é impossível você, não, eu vou agora fazer uma obra só da minha cabeça. Não. Você no mínimo está interagindo com tudo aquilo que você já estudou, já aprendeu. Então, e a gente vê hoje que na ciência isso é muito admitido. Assim, eu só debato e discuto com meu gatinho, mais ninguém. E tá ótimo, né? É bom que ele não refuta, é ótimo. Muito assim, bom. Seu fim não é nada promissor. E você vê que sabe aquele negócio que eu falo? Infelizmente, tudo indica que seu fim é triste, ou vai ser triste. E a gente vê, Janete, que na própria ciência isso é colocado, a importância de você ter contato com os pares, com os colégios invisíveis, por isso tem seminários, tem congressos. Então, e você vê até nos grandes nomes do passado, você vê que eles tinham cartas, eles se comunicavam, eles trocavam informações, vários, o próprio Freud, Darwin e outros, eles sempre trocam informações, eles vão acrescentando com o trabalho. Isso é que existem as topeiras intelectocríticas. É isso aí. Topeiras intelectocríticas. Ela às vezes faz a crítica do outro, mas não recebe crítica nenhuma, e fica tudo fechado em si. Do crítico profissional avesso às críticas à própria obra, e do revisor profissional renitente às revisões na própria produção. Então é uma incoerência, né? Você quer criticar todo mundo, agora a mim não vem não, porque não pode. Não vem que não tem. Não vem que não tem. Pena, uma sugestão aqui, talvez também, é o mito do monstro sagrado, que é muito utilizado na parte acadêmica também. Né? E aí eu queria te fazer uma pergunta seguinte. Na especialidade do verbete, você colocou mental somatologia, que também encaixa muito bem. Mas por que você não optou pela criticologia? É porque eu, pelo menos, evito, quando eu coloco nos verbetes, colocar aquela especialidade que é a mais, vamos dizer, óbvia, né? Assim, heterocriticofilia,
criticologia. Então, eu sempre tento dar alguma outra coisa que acrescente, como se aproveitar esse local para informar mais alguma coisa. Ela falou perfeito aqui, autocriticologia. Isso aí é mais da autocrítica. Não, mas... Ela te importa mais. Não, eu digo no título. Não, é na especialidade que você está falando. No título, na especialidade, mental somatologia. Mas eu acho que está tudo certo. Mas por quê? Na interdisciplinologia, ela põe autocriticologia. Na interdisciplinologia, sim. Não, e até porque... Então, a primeira, mental somatologia, depois descrenciologia. Está perfeito isso aqui. Foi uma das primeiras coisas que eu vi nesse evento. E até a mental soma, ela expande, porque não fica só na crítica, é muito mais que só a crítica. Entendeu? Então eu tento sempre, quando eu faço assim, eu tento ver o que eu posso... Eu penso que cada ponto do verbete é valiosíssimo, né? Porque ele é sucinto. Então eu quero aproveitar cada cantinho para pôr uma informação. E esse que então, aqui abarcaria é uma forma, mais. É como eu penso. Porque aqui a mental soma, você expande a crítica. Porque é muito mais, é um trabalho de mental somático. Para chatear aqui, muito. só pode pôr mais uma coisa se você quiser. Depois da refutaciologia, colocar a confutaciologia. Ah, sim. Só para chatear. Sem problema. Só para acrescentar mais aí. Vamos pôr, né? Você quer que põe? Eu vou Pode, pôr por aqui. favor, por favor. Logo em seguida tem a debatologia. Mas já tem. Então. Já está. É antes que ele está aqui, ó. Está perfeito isso aí. Já arrumou outra. Quem é que está com o microfone aí? Por favor, você. Adriana, é o seguinte, existem assim casos que eu constatei, a pessoa às vezes quer mudar até o estilo, né? E muitas vezes quer que a gente refaça a obra inteira, tudo bem, pode ter até uma crítica nisso aí de mudar o trabalho inteiro, mas mudar até o estilo do autor, em geral, o que você acha? Né? Bem, aí vai depender, vamos supor, depende de onde que está vindo essa crítica. Por exemplo, se for uma crítica para fazer um verbete, o verbete ele tem certas regras, porque ele está dentro de uma obra maior. Então a pessoa ela vai ter que estar, mais ou menos, é o que a gente fala no verbetografia, do verbete, sim. Então, não, estou fazendo exemplo. Outra coisa, se for uma determinada revista, então uma revista também, ela tem uma série de regras de funcionamento, tá certo? Que ela vai ter uns padrões que a pessoa que quiser escrever para lá vai ter que seguir, tá? Por um exemplo, então não dá para ela criar um estilo totalmente, às vezes, diferente, não sei. Agora, no livro, também acaba você estando subordinado à editora. Então, aquela editora, ela também tem, mas você tem muito mais liberdade no seu livro, mas tem que ver a questão da editora. Então, é muito difícil, assim, falar, dar um parecer, porque eu não sei como é que é a situação, entendeu, Arlindo? Mas eu acho que o mais importante para quem está recebendo a crítica é ver, bem, o que está acontecendo? Esse estilo, será que esse estilo está claro? Será que essas pessoas, o que está acontecendo? O estilo está muito diferente, não está claro, será que... Aí você vai ter que melhorar a sua argumentação até para você mostrar para as pessoas que aquele seu estilo é importante, por exemplo. Então vamos supor, você vai defender o seu peixe. Então a pessoa recebeu essa crítica lá do estilo dela. Então ela vai ver se ela vai ter que ter argumentações para ela defender aquele estilo dela junto a determinado editor ou determinada revista, seja o que for. E aí vai entrar o colóquio crítico. Pode ser que ela fala, não, a revista fala, não quero aqui. Então tá, você vai tentar em outra. Entendeu? Mas eu acho que o exercício principal para quem está sendo criticado é você ver a força da sua argumentação. Você vai ter que defender seu peixe. Vai defender o seu estilo. E aí você vai ver os furos que possam eventualmente haver nesse estilo ou não. Entendeu? É você se fortalecer na sua argumentação. É o que eu coloco aqui das heterocríticas não pertinentes, são as infundadas, lá na 4ª linha da parapatologia. Da patologia, desculpa, aí tem o hipercriticismo. Aí você vai fazer o quê? O que é o positivo nisso? O teste da força dos argumentos desenvolvidos. O treino da defesa das ideias propostas. Vamos supor, se você quer bancar um estilo muito diferente. Tá, você publica isso, os leitores vão falar às vezes. Você tem que estar afiado para você ter... não, é assim, eu faço isso, porque por determinada situação está tudo fundamentado nas minhas ideias. Então, você vai treinar a fazer essa defesa. O enriquecimento didático da própria argumentação. Então, na hora que você faz isso, você vai tornando a sua argumentação cada vez mais didática e mais clara para os outros. Porque, pensa bem, o nosso objetivo aqui, de todos nós, em termos civis, é o quê? É fazer a TARES. TARES é esclarecimento. Então, a gente quer esclarecer.
Então, o revisor, ele pode ser um grande parceiro nisso, que ele vai ajudar a você esclarecer melhor. Ou seja, pelas críticas dele fundadas ou as infundadas, porque aí você vai ter que melhorar o seu argumento para você defendê-lo. Entendeu? Então, Entendi. eu Agora, acho que eu não sei se está claro, é difícil dar um parecer sem saber, mas o que eu estou dizendo é o seguinte, a minha ideia é essa. para verbete e revista, é lógico, se eu fazer o verbete, eu vou seguir o estilo do professor, aí é tudo bem. Do livro, isso é tudo relativo, tem estilo que você pode até mudar parcialmente para se ajustar a coisa. Sim, você é mais livre, mas no momento eu estou dizendo aquela mudança radical. Aí eu não sei, você tem que ver. E eu sei que às vezes é o estilo do interlocutor que está querendo transferir. Aí cada caso é um caso, não tem autorização para falar. Isso. Chegando a uma conclusão a respeito de tudo que vocês estão estudando aí, é a gente ter a pessoa heterocrítica como sendo um revisor adventício, um coadjuvante. Revisor. A base de tudo é isso. Eu sempre tive isso a conta disso. Eu acho, por exemplo, que uma heterocrítica é inavaliável. Inavaliável significa não tem preço. Ela é fora de série. Mesmo que seja uma bobagem muito grande, é muito importante, porque você vai evitar aquilo. Eu tenho aprendido, às vezes, mais nas heterocríticas com as bobagens enormes. Então eu olho, será que eu entrei nessa? Mesmo? Quer dizer, já não é mais a crítica que ele está fazendo ao meu texto, mas é a reação errada que ele tomou, a atitude tomada. Então isso aí é muito importante no processo de revisão. O que é bom é o seguinte, todo debate é recíproco. Toda crítica é recíproca, toda heterocrítica é recíproca, toda revisão é recíproca, todo estudo de texto é recíproco. E aí... Se nós pensarmos nessa reciprocidade, fica tudo claro. E a gente agradece todo mundo. A gente vai até o ciclo criticado, porque também o heterocrítico, né, o revisor, o autor vai criticar a revisão dele, então é pra lá para cá. Ele se expõe. Adriana, posso colocar assim, nesse sentido, mostra muito o abertismo de quem está recebendo a crítica, seja para o artigo, seja para o livro. Isso não quer dizer que a pessoa tem que andar muito em cima das instruções, seja quem está fazendo o artigo, quem está fazendo a revisão, mas o abertismo incide em cima de tudo isso que foi dito aí, não? A gente falou que está aberta para ela acolher e tomar, ponderar. Aceito ou não aceito, o que eu vou fazer? Um aspecto também interessante da heterocrítica é o seguinte, na minha experiência com o processo intelectual com outras pessoas, eu vi pessoas que não sabiam fazer revisão de nada. Trabalharam comigo durante alguns anos, acabaram dominando o processo da revisão. Antes, essa pessoa era totalmente indiferente, anódina, não fedia nem cheirava, não queria saber de nada. A hora que ela conseguiu ficar por cima do assunto, virou maior heterocrítica da paróquia e, às vezes, excessivo. Aí chegou a minha hora, eu disse, eu não criei você para ser um monstro de perversidade contra, vamos dizer, no caso aí, a inadimplência intelectual, o apedeutismo, o analfabetismo. Vamos devagar com isso. Tudo isso já me deu trabalho. Então, veja, pela revisão, a pessoa começa a dominar o processo, ela começa a ver erros de todo lado. Aí ela vai com um tacape na mão contra todo mundo. Tem que ir devagar, não é assim. Então, você tem que lembrar nessa hora para a pessoa, olha, você era desse jeito, igual o que você está falando aí. Agora, só porque você melhorou, como é que é isso? Isso aí é o processo da ascendência da canga. Não pode. É a hierarquia intelectual do caso, da cognoscência, entende? Da cognição. Quando a pessoa começa a ver mais. Então, estudo a gente tem que ver no heterocrítico também. Às vezes é desse jeito. O melhor da história é que eu cheguei a criar tanto homens quanto mulheres mexendo com isso. Lá pelas tantas vinham com as críticas mais absurdas sobre o meu texto.
Eu falei assim, vem cá, você está cheirando coeiro, está de fralda, eu não nasci ontem, veja bem. Mas também uma vez só que você fala assim com uma certa veemência, você põe a pessoa no lugar, né? Aí ele endireita o corpo. Mas tudo é o processo do poder do conhecimento, da cognição. Mal empregado, quer dizer, desvio. Tudo isso tem. Adriana, aqui no ar. Eu queria te perguntar qual a sua opinião, porque hoje existe um certo debate, sei lá, na parte das universidades, da academia, com respeito à questão da tal da revisão duplo cego, né? Tem gente a favor e tem gente contra. Eu queria ver, assim, o que você acha, o que você vê, o que tem de positivo, né, na revisão duplo cego e o que às vezes não é tão a favor assim. Olha, é difícil para mim te dar um parecer nisso, eu teria que estudar mais esses dois lados para saber essa situação. Entendeu? Então eu não tenho, porque todo o foco do verbete aqui é o fato da pessoa aceitar. Então o duplo cego é na hora que a pessoa não sabe quem está, o autor, não é isso? Então não tem a influência de saber quem é que está fazendo a revisão. Agora, ainda não pensei sobre isso, então qualquer coisa que eu falasse aqui poderia ser leviano. Então acho que poderia até pensar e tentar saber mais, assenhorar mais essa situação para dar uma informação para você. Tá? Adriana, aqui na Fatologia, página 35, na 7ª linha, acho que é a 6ª linha, desculpe, o gerenciamento inteligente da intelectocrítica, das intelectocríticas. É justamente isso que a gente tem falado, olha, o gerenciamento inteligente das intelectocríticas, o autodiscernimento na triagem. É justamente aí que você vai definir a que é pertinente e a que não é. Você vai gerenciar, é um gerenciamento. Eu falo, todo mundo pode fazer a sua heterocrítica, e você vai ver o que você vai fazer com isso. Então, esse gerenciamento, essa ideia é essa, é como o professor Valdo acabou falando, né? Então, a pessoa acabou, ela se excede e faz crítica demais. Você vai gerenciar isso, espera aí. Isso aqui está excessivo, não está? Isso é pertinente, é fundado, não está? O que está acontecendo nessa situação? Então, é esse gerenciamento que a gente vê. Você recebe, mas gerencia. Né? É a internet. Orkut, blog. Sim, ver o que aparece. Tem muita calúnia. Isso não é aquela história da esnobação. Lá é o balcão da loucura. É. Tem de tudo. É impressionante o que a gente acha. Agora, as coisas que eu já vi, porque eu não procuro muito isso, eu não perco muito tempo isso não. Mas a maioria é lixo puro. A maioria, é mais de 51%. É muito lixo. Más interpretações apressadas. Quem leu pouco, quem viu uma coisa não viu o resto, não viu a sequência do pensamento. Então você sabe, se você pegar um texto e destacar uma frase, tudo pode acontecer ali dentro. Tem que ver onde aquele texto está inserido, o contexto inteiro. Então isso aí é um problema. Agora, blog, Orkut, não é fácil. Aí é o outro verbete, ignorância ignorada. Né? As pessoas ignoram o montante de argumentos que ela poderia fazer e sai criticando sem fazer nada. Sobre o duplo cego, eu até queria aproveitar perguntar para o professor Valdo. Ela que ensina a letra A. Sobre o duplo cego, eu acho que as provas da Conscienciologia poderiam ser duplo cego, porque para despersonalizar, porque o grande problema da crítica é você ver a pessoa e, não, isso aqui não pode ter nota máxima, a questão da personalização da correção. Eu acho muito sério a gente pensar sobre isso na Conscienciologia, até para a gente poder dar oportunidade para outras pessoas aparecerem, para as pessoas mostrarem, assim, às vezes há uma estigmatização da pessoa, no sentido, esse foi da nota... Porque a gente vê sempre as mesmas provas, mesmas notas altas para as mesmas pessoas. Então eu proponho aí para a gente pensar assunto... Vamos ver o que o Laíne Loche tem a respeito. Bom, eu vou falar fazendo parte aqui da equipe, a Adriana também faz, a Kátia também, o Antônio. E outras pessoas também participam nessa correção. Primeiro, quando você está colocando, fica subentendido que houve uma aplicação de nota em função da pessoa. E isso eu posso te falar que não houve, a não ser que você chegue depois, possa mostrar para a gente por que você chegou a essa conclusão. Quer dizer, a gente olhou a pessoa, fulano não pode tirar uma nota X ou deve tirar uma nota Y, e por isso a gente vai dar a nota dele.
Não funciona dessa forma, de forma alguma, até pela responsabilidade que a gente tem em tratar disso. Segundo, se você reparar, todas as provas praticamente, e principalmente as últimas, ela tem um nível, até certo ponto, de objetividade muito grande. As questões, você pega o gabarito, é aquilo ou não é, não tem muita interpretação. As ambiguidades estão desaparecendo. As ambiguidades são muito poucas. Então a prova ela é corrigida na comparação entre a resposta com o gabarito. Quer dizer, não tem muita ambiguidade. Você pode pegar, é só pegar os gabaritos, você vai ver isso. Então, isso também diminui qualquer possibilidade de erro de interpretação. E terceira variável, todas as vezes, mesmo com esse nível de objetividade ou eliminação de ambiguidade, sempre há dúvidas entre os corretores. Então, o que é feito? Nós temos as reuniões, são mais de uma reunião, depois que são entregues as provas, e a gente vai tirar as dúvidas em conjunto com todo o grupo de revisores. Então, se chega a um consenso, vê a argumentação, às vezes a pessoa trouxe lá numa determinada resposta, e todo mundo avalia conjuntamente. E mais um detalhe, se a prova da pessoa do aluno, né, ou da pessoa que participou ali da prova, é alguém próximo a um dos corretores, então essa pessoa não opina. Exemplo, se é a dupla da Kátia, vai lá, o João, a Adriana estava repetindo, primeiro ela não vai corrigir a prova do João, a Adriana não vai corrigir a prova do Mário, ou eu não vou corrigir aqui a prova da Adriana. Então, primeira coisa, isso acontece. E segundo, se vem alguma dúvida, eu estou com uma dúvida, eu corrigi a prova do Mário, e estou com uma dúvida aqui, quando os corretores vão votar, a Adriana não vota. Justamente para não ter nenhuma reclamação, ou tendência, ou qualquer coisa que seja, de uma maneira profilática, nenhum tipo de favorecimento. Então, veja, nós tentamos procurar nos cercar de todas as formas para que realmente seja o mais objetivo possível. Então, eu vejo assim, tem um princípio que eu aprendi desde o início da heterocrítica com o Valdo. Toda crítica ela tem que ser fundamentada. Então, se você acha que acontece isso, apresente a justificativa, a argumentação. É aí que você tem que ver. A argumentação jamais pode ser vazia. Vazia. Eu agradeço o conhecimento, concordo que realmente as provas estão melhorando muito. Não gostaria de fazer uma correção, não vai nenhuma crítica à equipe, certo? Mas é o que a gente tem, eu peguei o gancho da pergunta dele, no sentido de que é o que a gente tem de mais moderno. Eu corrigi prova de 6 graus em 3 anos, e nunca tem esse processo de você saber quem é quem. É um processo que existe aí, para a gente discutir, só isso, tá? Mas aí, Cláudio, você tem que ver por que isso incomoda você, entendeu? Porque esse processo assim, explicitar isso está estranho, porque assim, outras pessoas aqui não estão incomodadas. Você tem que ver por que você está incomodado com isso. Na prova da imagística, que o gabarito não é fechado, isso existe. Então, os corretores não sabem de quem eles estão corrigindo as provas. Mas na prova da conscienciologia, o gabarito ali é praticamente tudo resposta fechada, né? Se a pessoa quiser, tem reclama. a letra do professor lá fazendo a correção. A ideia é mesmo qualificar o processo. Já tiveram vários casos, a pessoa recorreu, viu, olha, mas eu quis dizer isso aqui, está claro, teve uma falha. Na hora a gente vai, ou depois, a gente faz a correção. Quantas vezes teve revisão de nota? Então, não tem problema nenhum. A pessoa viu, ela argumentou, tem fundamento que ela trouxe, é feita a revisão de nota. Agora, então, eu acho que tem que clarear qual é a sua crítica. Lógico, e até vou contribuir aqui, eu já participei da revisão de provas, da prova geral, algumas vezes, e da prova de magística todas as vezes que teve. E é bom, até foi bom o Cláudio trazer essa pergunta, porque há um mito de que o revisor, gente, tem tempo suficiente para ficar olhando quem é o dono da prova, para poder puxar o tapete do autor da prova. Não, gente, não é cabível isso. Nós temos um monte de prova. Imaginar que a pessoa ponto que tem um padrão não tem que mais você nada vê fazer antes na mais vida. nada. Você não vê quem escreveu, você vê o padrão da resposta. Pois entende? Então vamos minimizar. Metodologia. A gente pega lá de questão 1, uma página, de questão 1 a 10, tá? E aí a gente vai revisando todas as provas de 1 a 10, tal. Então você não vê o nome da pessoa.
Você põe todas as páginas, as provas na mesma página e vai revisando, porque aí você está dentro daquelas mesmas Não dá tempo, questões. gente. É muita prova, muitas questões. Você nem olha o nome da pessoa normalmente. E tem o gabarito, né? Deixa eu falar uma coisa aqui. A minha pergunta foi mais não no sentido, né, que eu não sabia que ia causar essa... Né, mas assim, a minha intenção era perguntar com relação à questão de artigo. Por exemplo, eu sou professor universitário, às vezes eu submeto artigos, sei lá, para congresso, e a gente não sabe quem é que fez a revisão do artigo da gente. Às vezes a gente recebe críticas que você vê que a pessoa leu, ela colocou coisas que são pertinentes, e às vezes você vê que pessoas, pela pergunta ou tipo de questionamento que ela faz, você fala, essa pessoa aqui sabe menos do que eu a respeito desse assunto, ou pelo menos não leu. Porque o tipo de colocações que às vezes a pessoa faz, você vê que são meio disparatadas por aquilo que você está... Poxa, a pessoa está por fora. Mas então, assim, o que eu estava questionando era a questão de... Assim, essa é a minha opinião pessoal. Eu sou a favor de a pessoa não ter exatamente o duplo cego, mas a pessoa que dá o parecer dela, ou coloca o que ela acha, mas que ela fundamente por que ela acha daquilo. O duplo cego, de uma certa forma, ele é bom, mas ele também dificulta... Vamos dizer assim, a outra pessoa não se expõe também, quem está criticando. Então, às vezes, por exemplo, porque quando ela coloca lá alguma coisa, se ela assina, né, ela está se expondo que ela está tendo aquela opinião. E quando ela coloca uma coisa que ela não sabe, porque se você vê que está, vamos dizer assim, está disparatado, entendeu? Aquilo vai o nome dela. Então, por isso que eu estava questionando essa questão. Não com relação à questão da prova. Eu também não acho que é uma questão que deve ser aplicada à prova de Conscienciologia. Eu não vejo assim. Eu pensei mais no sentido de artigo, coisa desse tipo assim. Que eu acho que é bom você saber a cara do revisor nesse caso. Na Conscienciologia é bom você saber, porque aí você vai lá conversar com ele, ele vai fundamentar, ele vai colocar o que você está fazendo, porque senão pode dar muita leviandade mesmo, né? A pessoa incógnita, igual a internet, é um perigo a internet, porque a pessoa vai soltando crítica em tudo quanto é lugar, está incógnita e não responsabiliza. E agora tá dando problema, né? Porque tem gente sendo processada aí, porque dá para você descobrir, né, lá pelo IP e tal. Então tá complicada a situação. As pessoas já não estão tão incógnitas mais assim. E eu vejo que no caso, por exemplo, do meio acadêmico porque aí não tem nem interlocução, né? Às vezes, aí não é assim, de uma certa forma, esconde, vamos dizer assim, a falta de conhecimento mesmo da pessoa que foi colocada para fazer a revisão daquilo, ou então o fato dela, às vezes, não ter lido o suficiente para poder realmente fazer uma revisão adequada. Aí não tem interlocução, né? Então, você só recebe... E às vezes a gente não sabe quem é que fez, e a gente também não tem contra-argumentar e nem falar nada. Mas eu acho que isso daí vai acabar acontecendo aqui conosco, porque muita gente está ficando muito especializada. E às vezes, quando escreve algo, não vai ter um revisor, de repente, àquela altura. Mas, só voltando à questão do Cláudio, eu acho que aqui no nosso caso, a gente tem um grande diferencial, que é o CPC, entendeu? É uma questão de CPC de cada um, e pronto, né? E depois CGC. Por isso que eu acho importante, acho assim, é bem relevante o debate, a discussão, até que o Cláudio trouxe. Mas é importante, e eu não vi ele fazer isso, é ele fundamentar, porque... Primeiro que ficou uma crítica meio velada, partindo do princípio que houve algum tipo de favorecimento ou desfavorecimento considerando a pessoa, quer dizer, olhando o nome da pessoa. Então, primeiro, explicitar a crítica. Segundo, fundamentar a crítica. Quer dizer, afirmo isso baseado nisso. Que aí sim, aí a gente pode discutir, porque senão, até para a gente promover essa cultura da criticidade, eu acho que esse verbete complementa o verbete que a Adriana trouxe da ignorância ignorada. E a gente quer aqui justamente a heterocriticofilia. Então, receber a crítica, acho muito bom. Mas um dos princípios básicos que a gente pode propor é que as críticas sejam fundamentadas. Para que a gente possa, sim, considerar. Porque senão, como é que a gente vai lidar? Não é só fazer a crítica por fazer, mas embasá-las. E como você falou mesmo, esse verbete ele foi pensado para ser um contraponto do ignorância ignorada. Porque eu tinha feito ignorância ignorada e eu comecei a pensar, bem, eu tenho que fazer um outro lado. E aí eu pensei em fazer ignorância enciclopédica, mas não ficava claro. Eu falei, bem, eu fiquei pensando um tempão, quer dizer, eu tive uma demanda de fazer um contraponto de ignorância ignorada mais contundente. E eu acabei concluindo que melhor, até no nosso contexto atual, seria a questão da heterocrítico-filia intelectual. Porque se a gente faz tares, e a hora que a gente vai esclarecer e no papel, o papel é que vai ficar, né? As palavras voam, os escritos ficam, como diz o provérbio. E na hora que você fica com esse material,
é aqui que você tem que estar muito claro a informação. Não está você ali para desfazer um mal-entendido. No oral, você desfaz um mal-entendido. No escrito, não. E, às vezes, o apego maior das pessoas também é no escrito. Por quê? Porque, às vezes, você falou alguma coisa, alguém criticou, não, falei errado, você corrige na hora. Agora, o escrito, você pensou antes. Então, você teve uma ponderação na hora que você escrever. Então, você foi lá e escreveu. Então, você tem aquele apego. Não, mas isso aqui eu pensei muito. Chega alguém e vem falar contra. Então, há um apego, às vezes, muito grande nas pessoas na hora do palavra escrita. Então, aqui que eu acho que a gente tem que aprender mais a fazer isso, a ter esse abertismo e saber, mas com muita criticidade também dos dois lados. Né? Tem também, Adriana, quando você falou no outro verbete, sobre a gente saber ser professor e aluno, né? Há uma hierarquia de quem está preparando essa prova, uma hierarquia só de domínio do conteúdo da conscienciologia. E a gente não tem que estar incomodado também, porque determinadas pessoas preparam aquela prova. Então, determinadas áreas também, cada um vai estar, a Kátia falou, cada um, quem domina mais a área da consciencioterapia, ou a área da matemática. Então, os especialistas são chamados. E se essa pessoa se sentir apta a fazer a prova, ela pode também se candidatar, eu não sei como é que é, né? Está trabalhando junto para preparar. Então, posso falar só um instante? Só em cima disso que a Flávia, só para colocar uma coisa, eu acho que não é porque tem especialistas que não vai ter erro que possa ter problema. Senão a gente fica... só para a gente não ficar na questão da autoridade, a gente não é infalível, não é isso. E até porque a gente tem que receber crítica, que é a proposta do próprio verbete. O único ponto só se a gente vai fazer a crítica, ela tem que estar fundamentada. Só. Porque senão, por que você acha isso? Acho porque acho. É porque é. Isso é achismo. Isso é achismo. Então, assim, toda crítica ela tem que ter fundamento. É só isso. Agora, se é o especialista, é isso, a Adriana falou muito bem aqui várias vezes do ponto cego do especialista. Às vezes ele não vai ver aquilo. Exatamente. E a gente não. Com tantas ideias que a gente está mexendo, e outra, mesmo para a gente lá discute, a gente vê a nossa ignorância, o que a gente realmente não sabe. Então, isso é só deixar claro isso. A gente pode ter falado assim, mas a crítica ser fundamentada. Acho que essa é uma proposta, é a base para ser feita. Agora aqui, Adriana. Professora Adriana, levando em consideração que nós podemos direcionar e aproveitar a heterocrítica, você concorda que toda heterocrítica é positiva? Mesmo a anticosmoética, a crítica má intencionada, pode ser aproveitada para fazer talhos para quem critica ou levar para uma autopesquisa? Olha, é difícil, eu não colocaria assim, essa informação toda heterocrítica é positiva. Eu acho que essa afirmação seria muito até dogmática, né? E a ideia não é essa. Não, e tem muita gente que faz crítica, o interesse não é esse. Por isso que a minha preocupação existe a má intenção, que a pessoa está fazendo a crítica é para minar, ela não quer ouvir nada, ela quer destruir o que está sendo feito. Então, nesse caso, foi por isso que eu tive a preocupação de colocar os 4 casos de você, a conversa aqui acaba. Quando está dogmático, quando está mal intencionado, quando está personalizando, vai falar, não, você está falando em vez de falar da obra, está falando do autor, e no primarismo, quando começa a ficar tão superficial, né, e a pessoa não quer aprofundar. Então, eu não afirmaria toda a heterocrítica, não. Mas por isso eu coloquei na assediadora que ela também é passível de levar ao criticado a reflexão. Então, eu deixei aberto que mesmo a assediadora, ela é passível de ser positiva. Mas afirmar tudo eu não faria. Eu seria leviana falar isso. Agora aqui. Em relação à pergunta do Rômulo sobre duplo cego, é o Antônio Pitaguari. Embora venha sendo utilizada por diversas revistas científicas, hoje, alguns periódicos de ponta, no próprio meio acadêmico, já deixaram essa modalidade por deixar implícito algum nível de desconfiança. O ideal é tanto o revisor quanto o autor saberem com quem estão trabalhando. Assim existe transparência. E se houver algum tipo de conflito de interesse, poderá haver o comportamento ético a partir de ambas as partes. Antônio Pitaguari falou e disse. Ô Antônio, vê se você aparece aí, que eu preciso de falar uma coisinha com você. Meu assunto não tem nada a ver com isso. Eu sou português. Está aqui escrito. O que eu quero, eu queria até ver a turma de português, mas hoje eu vi que ninguém chegou aí, né? Quem?
A Cátia Caporali está aí. Então eu também precisava de conversar com ela. Estou querendo estabelecer lá firmar uma jurisprudência sobre uma acentuação de fim de frase com aspas, para ver qual que é o melhor, o inteiro, o pedaço, como é que fica. E eu atualmente não sei bem como é o melhor. E na enciclopédia nós temos 2 tipos, eu quero firmar um critério. Sabe? Processo de aspa e ponto. Como é que fica? E outra coisa, como é que você põe e o entre parênteses? Isso aí não é fácil. Não. Tem que saber. Então eu quero estabelecer um critério assim, rígido. É isso que eu quero falar com o Antônio. Muito bom. Então, não tem nada que ver com isso aqui não. Tá? Karma. Grupo Karma. Grupo Karma. Adriana, aqui na Estrangeirismologia, na página 35, na segunda linha, a crítica promotora da revisão do background multiexistencial. Isso aqui eu estava falando das críticas positivas, né? Então, a crítica promotora da revisão do background multiexistencial. Porque, às vezes, aquela crítica pode, né, não é toda, pode ser que surja uma crítica que te faça reavaliar todas as retroconvicções que você já tem, às vezes, há muitas vidas. Então, você tem uma bagagem de conhecimento que te faz pensar de determinada forma. Então, você pensou de determinada forma durante muito tempo. Tem uma série de convicções. Aí você chega agora e vem uma crítica nesse caso, uma crítica até, vamos dizer, boa, rara, né? Uma amizade raríssima, a gente faz uma crítica assim, perfeita, e aí você vai mudar todo um modo de ver a vida, um manual mundo de evidência. Então você também vai rever tudo aquilo que você tinha antes, todo o seu background, ele vai ser revisto sob esse novo ponto de vista. É o que a gente faz no curso intermissivo, né? Na hora que a gente tem que a gente aprende a ter uma nova mundividência, que é a neomundividência, tem o verbete, do curso intermissivo, a gente vai, toda aquela nossa experiência que nós já tivemos, a gente está revendo ela de outra forma. Então a gente vai até utilizá-la de outra forma. Então a gente vai pegar aquilo que a gente tinha e vai rever. Então aqui seria uma crítica que vai promover essa revisão. Você vai fazer a revisão de tudo aquilo que você já viveu e vai ver aquilo tudo de uma forma diferente. Então vamos supor, às vezes você é uma pessoa que é muito vitimizada, então ela via todos os fatos das vidas dela como sendo vítima. De repente ela tem alguma pontuação, ela vê que aquilo que não é por aí, que ela não foi vítima de nada, ela começa a rever tudo aquilo. Tudo aquilo começa a ser visto de uma outra forma, tido como uma oportunidade, às vezes, dela ter crescido, uma oportunidade dela ter aprendido uma série de coisas, e não como a vítima do destino. Então é um exemplo bem assim, contundente, né? E aí depois tem até a crítica oferecedora do upgrade mental somático, exatamente isso, aquela crítica que você vai dar um avanço, é aquele pequeno ponto que esclareceu, que de repente vai dar uma luz em todo o seu trabalho. Então aí também seria uma crítica super bem-vinda, né? Aquela crítica que às vezes você tem um livro, você faz muito isso tipo, né? De repente você vai lá, faz uma consideração sobre aquele livro que vai às vezes clarear muita coisa para o autor, e pode mudar muita coisa, às vezes um viés que ele não tinha visto. Então, é esse tipo de crítica que eu estou querendo favorecer e ressaltar aqui. Seria a crítica muito boa. Adriana, aqui é uma sugestão para colocar, quizás na fatologia, o curso de heterocrítica de obra útil. Eu não colocaria, até a Cátia tinha falado, eu não colocaria o de obra útil, não. Eu colocaria o de pré-obra. Porque o cara nem publicou ainda. Eu acho que essa até seria mais contundente. Porque o heterocrítico, o autor, às vezes, não está ali, né? Quando tiver, é ótimo. Também seria bem relevante. Mas o da pré-obra é melhor ainda. Porque nem foi ainda e a pessoa, o autor, já está se colocando à disposição. Mas é muito bem colocado. Eu me lembrei, por exemplo, no curso que a gente analisou o livro do Baez, né? Que o Baez estive, né? Sim, então, eu estava presente no Baez. É assim, uma troca muito interessante. Sim. Mas eu colocaria os dois, ou então, pelo menos esse de pré-obra, que eu acho que tem mais a ver com a gente ainda, que o autor ainda se predispõe, antes de publicar, a se submeter, né? Até toda essa crítica também, eu acho bem relevante. Como a gente vê, o tertuliário continua sendo o covil das víboras e fumegante. Agora, amigo, eu desejaria ver sua opinião sobre esse grande debate dessa tarde. Olha, esse tema me atrai muito. E eu por isso que eu estou falando. E eu acho que hoje em dia eu posso... Pensa bem séculos dela e da família com isso. Pensa bem. Eu acho que eu aprendi
a ser uma heterocrítico-fílica. Porque no início era difícil para mim, foi bem difícil para mim. Mas hoje em dia eu acho assim... Agora, eu diria, sabe, Adriana, que é sempre boa. Mesmo aquela heterocrítica esdrúxula, para mim, eu sempre tiro partido. Aprendi fiz isso, para mim, até um código pessoal de cosméticos. Você vê como foi difícil para mim isso. De sempre extrair, no mínimo, uma assistência para outra pessoa. Mas, em geral, eu posso falar alguma coisa a seu respeito? Você permite? Consciência para consciência? Ela já esteve, e eu estive lá presente, num processo sério com ela na ponta da mesa de ré. Entende? Foi uma cariação violenta numa sala aqui no CAEC. Já faz muitos anos. E ela se saiu em alto nível. Eu mesmo saí da sala mais cedo. Eu nunca pude esquecer aquilo. Ela deu um banho de loja na opção de coisa. E outra coisa, imperturbável, antes, durante e depois. Até hoje. Por isso que eu estou falando com ela. Ela é um processo muito importante em matéria da gente entender o que é. Que ela foi vítima de heterocrítica, que tinha sua razão de ser até um certo ponto. Ela admitiu, aceitou, renovou, reciclou e está aí. Ela é uma prova disso. Agora o povo fica falando que a cariação é um negócio negativo. Ela é a maior prova. Ajudou a todos nós, todo mundo que estava lá dentro. Agora, vocês há de ver o que saiu lá dentro. Bomba atômica, bomba de hidrogênio, não é nada. Você lembra bem disso, né? Eu esquecido. Quando que foi mesmo? Inesquecível. Já faz alguns bons anos da história. Mas o que é interessante isso aí é muito importante. Ela é um exemplo disso. Como com Sincobaia, eu acho que é a Mi, você sempre deve chamá-la aí, a turma da Consa, esse negócio todo, por causa da ponderação dela. A pequenina é fogo. Ami, deixa eu falar com a Mi. Não, Ami, eu só queria ressaltar que eu concordo com tudo isso que você falou, da importância da heterocrítica. Isso eu não... Por exemplo, eu coloquei aqui. Falou, mas o toda, que eu acho que afirmar toda é complicado. Por exemplo, o negócio do toda, se entrar, por exemplo, aquela crítica que é destruidora, que já entrou como bélica, mas se tiver chance de colocar aquilo a público, essa também é boa. Mas o problema é que às vezes é difícil e a pessoa renitente nem ouve isso, porque o negócio é feito de uma tal maneira que não aparece nada. Não, e tem a não tem jeito de puxar o fio da meada. E tem a crítica que a pessoa persegue, é perseguição, você vê que é implicância. E não adianta que a pessoa não ouve, a pessoa tem a priorismose, ela tem o dogma, é isso e ponto. Que é o problema. A minha ideia é essa e vai só criticar e não ouve nada. Então, está perdendo tempo. Há 50 anos, ela não vai mudar de um E ela fala, às vezes, anos e anos a mesma coisa. Veja bem, mas de qualquer maneira, é um raio-x que você tem da outra pessoa. O raio-x. Mas acho que são duas coisas aí. Uma é quando você está falando aí a sua posição, você está se referindo a você. Quer dizer, toda crítica que você receba, você pode tirar. Mas na pergunta que foi feita e a resposta da Adriana, quer dizer, é toda crítica. Então você tem que ver que às vezes aquela pessoa que está recebendo a crítica, aquilo pode destruir a autoestima dela, ela não está preparada para aquilo, e aquilo pode ser muito problemático. E aquela crítica não tem jeito como ser positiva. Então, só para tomar esse cuidado, para não utilizar você como parâmetro para toda a crítica. Porque quando a gente faz essa resposta toda a crítica, é como se fosse qualquer uma. Mas quem está recebendo a crítica está preparado? Mas na realidade, para mim virou uma meta. Isso é uma meta. Isso é outra coisa. É uma meta, mas não afirmação. Mas afirmar que toda, porque aquele negócio, toda e nunca. Não, toda e nunca você tem que pensar muito antes de afirmar qualquer coisa como toda e nunca. É a universalidade da afirmação. Exatamente. Então pensa nisso. Uma pessoa que pode ser destruída a autoestima dela. Aquilo ali não foi positivo cosmoético. Seria um estupro, né? Aí foi um estupro, foi muito mais do que a pessoa poderia, né? Não adiantava ter verdade ali. Adriana, aqui no Oi, Igor. Não, só para complementar em cima do que o Losch colocou, por mais também que a pessoa possa receber positivamente a crítica, né, dentro da pergunta que foi feita pela Télia Tertuliana, isso não justifica a atitude da pessoa fazer a heterocrítica mal intencionada.
Sim. Então, nem Perfeito. Muito bom. Anticosmoética. João, pode falar, João. Só queria falar sobre uma coisa que a gente tem aqui, à mão, que é o curso Consciência Cobaia, e que foi até falado hoje, a Adriana falou, e a gente percebe, a gente vê lá, que tem 2 professores, sempre que conduzem, né, que ajudam a conduzir, mas a heterocrítica é de todo mundo, então não tem um grupo ali fechado de professores que heterocrítica e os outros ficam assistindo. Se houver algum tipo de erro, algum engano por parte de alguém que está criticando, todo mundo acaba, né, isso acaba vindo à tona, e as pessoas mostram aquilo. Isso se acontecer algum tipo de falha, que pode acontecer. Agora, o interessante é que as pessoas, tem muita gente que tem medo do Consciência Cobaia. E, na maioria das vezes, a pessoa que vai fazer pela primeira vez, às vezes, é um enfrentamento danado, e pela primeira vez no Consciência Cobaia. E a gente cansa de ouvir a pessoa, foi a melhor coisa que eu pude fazer. Por quê? Ali eu tive informações a meu respeito, que eu não sei em quantos anos eu demoraria para tirar aquela conclusão. Tudo por causa da heterocrítico-filia, né, no caso. A pessoa passa a tomar gosto por aquilo. Né? É um curso já com um campo interassistencial. As pessoas vão bem intencionadas. Pode ter erro? Até pode. Mas a gente tem um filtro. O filtro somos nós mesmos, todos os participantes, independente de professor ou aluno, todo mundo. Dia 4 tem um heterocrítico. Aqui, a heterocrítica mais séria, e às vezes aquela que cria, vamos dizer, um trauma, e é feita uma cirurgia ou uma mutilação, ela sempre ocorre conosco por parte da Consciência Cobaia. Então vamos entender. Eu sempre mostro aquele caso que eu participei e que eu dei o voto de Minerva na história. A pessoa muito autocrática. Mandava em toda a paróquia dela, até no marido. Com um livro de literatice publicado e achando que aquilo era o máximo. Agora, ela se candidata logo na frente de todo mundo para entrar e ser criticada, esperando que todo mundo fosse continuar batendo palma, que há anos todo mundo batia para ela. Dentro da paróquia dela, cidade lá, tal, pequena, tal. Agora, o que se passa? A hora que vem, eles examinam tudo, coisa por coisa, e desancam com a pessoa. Então, no fim, ela fala assim, não, mas eu só admitiria, ouvindo a palavra aqui do professor Valdo Vieira. Você já viu, né? Eu ratifiquei e aumentei a condição. E falei assim, olha, nós esperamos que você continue conosco, muito embora a minha esperança a esse respeito é mínima. E eu estava certo. Nunca mais ela apareceu em nada. Agora, ela representava até o Instituto nas nossas coisas, tudo isso. Mas eu já sabia que cedo ou tarde aquilo não dava certo. A pessoa, entre ditadores e ditadoras, a pior pessoa que tem é a ditadora. O que é bom é que elas são poucas. Se fosse mais, a Terra ia atrasar milênios. Você está entendendo? Porque é difícil quando a mulher se transforma em ditadora. Principalmente quando ela organiza, ela manipula o processo político, como é o caso dessa. Entende? Situação precária. Agora, eu falei, a hora que saiu, eu falei assim, ó, vocês nunca mais vão ver, se vocês quiserem, vão lá, se despede dela, dá um abraço, porque ela nunca mais vai aparecer em nada. Eu não sei depois o que aconteceu, eu nunca mais tive notícia, está entendendo? Mas agora o problema todo é o que é a arrogância, o orgulho, a soberba, a prepotência, o domínio da carne seca total. Ela achava que estava dominando o mundo, o cosmos, tudo era dela. Ela jamais esperava que o povo fosse fazer as críticas. Outra coisa, eram críticas suaves, honestas, equilibradas, de alto nível, não tinha saída para aquilo. Agora, envolvia tudo, a pessoa, o texto, a condição, a intenção, porque ela mesma se expôs. Agora, tudo é análise do conscienciograma público.
Tinha umas 40 pessoas, todo mundo viu isso. Entende? Outra coisa, não teve ninguém que dissesse o contrário. Todo mundo, era consenso geral, porque era tão óbvia a situação que não tinha jeito. Então, por isso que eu falo. Isso foi muito antes de fazer esse curso com o Sincobaia, faz muitos anos isso aí. É fora daqui. Entende? Então, por isso que eu falo, o processo de heterocrítica pode ajudar. É lógico que essa pessoa vai aparecer, porque ela é do nosso grupo evolutivo, mas a gente não sabe aquilo que eu falo, em quais quebradas da evolução que ela vai aparecer. A gente não sabe. Agora, aquilo criou um trauma que, por ela mesma. Uma outra coisa, aquilo que eu chamo maridinho, não deu um pio de nada, que ela mandava nele totalmente. Vocês estão entendendo como é que é? Então, por isso que é bom. Observem bem quando tem mulher na heterocrítica. Isso aí é importante para ver o nível. Se a mulher é boa, que é o caso, por exemplo, nós estamos vendo aqui o estudo dela, a coisa é muito séria. Agora, se ela também desvia, espere, porque vem aí uma série de terremotos. Terremotos intelectuais. É a intelectocrítica. Essa pessoa tem muita pena. Do ponto de vista de literatura, ela escrevia, parecia uma criança. Mas ela está escrevendo para adulto. O texto dela era para adulto. Agora, o povo tudo viu isso e falou tudo. Agora, você pensa bem, se ela aparecesse aqui hoje, com aquele jeito dela e o texto que ela tinha, nossa, não ia sobrar nada, nenhuma letra para defender. Porque a turma que estava lá era tudo jejum, né? A gente estava começando a estudar o conscienciograma, aquela coisa, mas todo mundo viu, pôs o dedo na ferida. Eu nunca pude esquecer isso, eu já falei isso aqui em tertúlia anterior, nunca disse quem era, nem nada. Mas tem muita gente aí que conhece, sabe da história, tudo. Por aí é que a gente vê. E eu acho que a heterocrítica é uma coisa que nós vamos precisar cada vez mais. E do ponto de vista de Comunex, a heterocrítica ela vem mais naturalmente, vem através da autocrítica. Então, com o passar do tempo, nas Comunex, a autocrítica ela praticamente prepondera e monopoliza as críticas. A autocrítica. A pessoa, então, praticamente, aquele conjunto de consciências lúcidas, o conjunto desarticula e tira a razão de ser da heterocrítica. Porque a própria autocrítica já esvazia o processo, não deixa aquilo acontecer. Vocês estão entendendo? Por exemplo, enquanto nós tivermos muita heterocrítica ainda, é porque a gente precisa ainda trabalhar muito, tem que burilar muito, tem muita aresta ainda para ser melhorada. Entende como é que é? Nós estamos passando justamente essa fase da melhora das arestas. Tem que adoçar essas pontas todas que tem por aí. É o jeito. Por quê? Falta autocrítica. Então, o dia que aumenta a autocrítica, a pessoa já não precisa tanto de pedir a crítica do outro, ou pedir a revisão do outro. Olha, estou falando a revisão intelectual profunda, séria. Não vai precisar mais disso, porque a pessoa já vai ter autogabarito espontâneo para isso. Que tem a ver com o que você fala da técnica também, da reflexão. Né? Isso tudo vai ajudar. Não, todas essas técnicas nós colocamos aqui é para isso. Os 50 dicionários, você está entendendo? Esses 50 dicionários praticamente aliviam o processo. Uma outra coisa, aquela exposição, holociclo, tudo aberto, está entendendo? Aquilo ali também faz o povo pensar. Pessoa que não se interessa por leitura, chega aí e dá um impacto a hora que vê aquilo. Tanto livro com assuntos tão diferentes. E o pior da história é que a turma do Holociclo vem e carrega mais no negócio para mostrar, não, tem isso, o que você gosta? Tem isso, vem cá para você ver o que tem. A propósito, eu quero falar para vocês que eu agora só vou atender o povo lá no Holociclo no mês de abril, que entrou agora em recesso lá por causa do processo da reforma, da melhoria, e eu não posso ir lá, porque senão eu pego coisas lá do processo de alergia, você também não deve aparecer lá. Começou hoje, eles já estão renovando tudo
que vai expandir o holociclo. Por causa da holoteca também está expandida. Então vai melhorar o processo dicionário, tudo isso. Mas vai demorar um mês, até o fim do mês que vem. De modo que eu devo voltar lá para atender os outros só em abril agora. Até lá vocês preparam, porque eu vou fazer um monte de verbete. Essa questão que você falou da autocrítica, eu queria que se aprofundasse mais. Quando é que se chega a esse nível de autocrítica e como que se chega? O que tem que se aprofundar para depois praticamente nem precisar de heterocrítica? Eu penso que a pessoa tem que começar, em primeiro lugar, ela definir o que significa crítica. Então, isso aí está dentro daquilo que eu chamo de criticologia. Agora, dentro da criticologia, você pode dividir já de cara, inicialmente, 2 tipos. A autocrítica, que é a autocriticologia, e a heterocrítica, que é a heterocriticologia. Agora, a partir disso, ela vai definir essas 3 condições. Crítica, autocrítica, heterocrítica. A hora que ela definiu, entendeu o que significa as 3, ela deve se concentrar na autocrítica. E, através do consensograma, ela vê quais são as tendências, as inclinações, a índole, o temperamento que ela tem em relação ao processo de crítica em geral. Agora, é lógico que nessa questão da crítica em geral, vai entrar aí tudo. Não é só a parte intelectual, mas a parte emocional, a parte psicossomática, de coexistência pacífica com as pessoas, que isso aí influi demais naquilo que a pessoa escreve, que é a conviviologia. Então, a autocriticologia tem que ser examinada, a meu ver, o ideal, que eu sempre recomendei, é o consensograma. Então, a CONS, por exemplo, desempenha esse papel. Quando você falou nisso, eu tinha pensado na CONS Cobaia, que ela recebe a heterocrítica e faz a autocrítica. Pois é, tem gente que não precisa ir tanto a CONS Cobaia, ou seja, o melhor seria que ela estudasse por ela primeiro, para depois aparecer lá. Entende? Porque tem muita gente que aparece sem nada. Entende? Assim, no escuro. O ideal seria estudar, porque assim é melhor. É mais profundo, a abrangência maior, a cosmovisão do assunto, do processo, da condição dela, se amplia de uma maneira imensa. Isso aí é importantíssimo. Ela aprofunda essa crítica aí da Consincubaia, da Consciência, etc. Isso aí ela vai aplicar também nessa crítica, autocrítica, heterocrítica intelectual. O negócio vai fazer a abrangência de todo o micro-universo dela através do consensograma. Então, isso aí é que é a melhor autocrítica que a pessoa pode chegar. Agora, veja, sem essa autocrítica, a gente não tem aqueles dados que nós falamos. Autodesassédio, o que mais? Autoincorrupção, o que mais? Autocosmoética, autodesassédio, autoorganização e por aí vai. Autoproex. Pensa bem, o negócio se amplia todo. Agora, a autocrítica é a mãe de todos. O processo todo aí é esse. Se nós formos falar, a mãe de todas as guerras seria a autocrítica cosmoética. Você está entendendo? Para evitar, quer dizer, a mãe de todos os períodos de paz, de pacificação. Ou do entre-guerra. Você está entendendo? É a fase entre guerras. É o que movimenta a autoevolução. É. Agora aqui, o senhor poderia explicar como funcionam as acariações que acontecem aí? Sim, o problema todo é o seguinte. Uma pessoa, ela começa a ter problema com outra. Daí a pouco ela tem problema com a outra pessoa. Isso tudo aqui dentro da Cognópolis, dentro da comunidade conscienciológica, cosmoética, internacional, nossa em Foz. Então ela começa com um, com outro, com um, com outro, com um, com outro. Quando chega num ponto que a gente vai ver que ela vai acabar estourando, porque já não vai ter mais diálogo com ninguém, a gente aborta o problema. Chama a pessoa e conversa com ela. Você não quer se submeter a um
julgamento inicial, que no caso é uma interrogação, é um interrogatório, para a gente saber o que é que o povo está pensando a seu respeito, se melhorar a sua imagem. Isso é uma boa. Mas, às vezes, não acontece assim. Não dá essa oportunidade. O que acontece é que a pessoa está batendo de frente com uma série de pessoas sobre determinado assunto. Aí tem que resolver. Então, todo mundo é chamado. Às vezes, a pessoa está lá e tem um que está dirigindo o processo, que é o moderador da história, que banca aí o magistrado técnico, né? E outra coisa, às vezes tem 7 pessoas que querem depor, mostrando o problema da pessoa. 7. Tudo isso eu já vi aqui. Agora, o que se passa? Fazendo isso com cosmoética, com equilíbrio, com uma certa moderação do processo, tendo gente que olha, sempre dá resultado. Tem muita gente aqui que não estaria conosco hoje se não fosse a cariação. A cariação sustou aquele desastre que o negócio ia tudo para o brejo. A gente segurou antes de cair no abismo. Agora, uma das coisas sérias que hoje nós temos, que ajuda e que até alivia o processo da cariação antes, é o AVA. Você quer falar alguma coisa sobre o AVA? Seria bom tocar no assunto, pelo menos mostrar como é que funciona, porque o AVA aborta, é um pré-requisito que melhora a coisa, porque faz a profilaxia, a prevenção do processo. Hoje a gente tem atuado justamente nessa condição de profilaxia, quando a gente começa a perceber que uma pessoa, um determinado assunto está tomando uma proporção um pouco maior, a gente chama essa pessoa e já pondera com ela sobre essa condição. E se necessário for, às vezes chama outras pessoas envolvidas, testemunhas, numa condição um pouco mais tranquila, eu diria até numa pré-acariação, numa conversa, num diálogo, para mostrar para a pessoa sobre diferentes vieses, sobre diferentes ângulos, o ponto em que ela não está conseguindo enxergar e que muitas vezes está justamente repercutindo em outras pessoas e na comunidade. Então a gente tem priorizado essa atuação profilática. Às vezes a pessoa até se assusta, porque para ela não justificaria aquela reunião. Mas em função dos casos e da experiência que a gente já tem, a gente acha melhor pecar por excesso, para já mostrar para a pessoa, ponderar com ela, que se ela continuar dessa forma, a tendência é que isso caminhe para uma condição mais séria e mais crítica. Agora, tanto o AVA quanto a cariação tem evitado que a gente perca os voluntários. Antes a gente perdia, porque chegava lá no Instituto do Rio, isso acontecia. Chegava num ponto que a pessoa batia de frente com todo mundo, não tinha mais diálogo com ninguém. Ela vai falar com quem? Com os assediadores dela? Isso não resolvia o Instituto. Então, era um senhor problema. E uma coisa importante que às vezes a gente tem priorizado também é sempre tentar ouvir um outro lado, né? Se a pessoa quer se defender, ela pode chamar. Tem que olhar todos os lados. Exatamente, outras pessoas, e dentro desse conflito que se configura, a gente tentar ver qual que é a melhor saída, a melhor solução. Adriana, voltando aqui ao verbete, letra A, vamos ver se eu consigo contribuir um pouquinho. Sugerir um trinômio para você colocar no verbete, seria esse do acolhimento, encaminhamento e orientação e encaminhamento. Acolhimento, orientação e encaminhamento. Porque até para a gente caminhar para essa transparência que a gente deseja, né? Para a gente dar mais segurança, acho que é importante focar bastante a crítica baseada nesse trinômio. Fica a sugestão aí. Porque a ideia aqui, o foco é na intelectual, né? Mas você pode fazer uma... Detalhes, né? Realmente, orientação. Pode pensar. Vou pensar. Outra questão também, que a gente foi... Tendo uma criteriologia bem fundamentada, acho que você cita a criteriologia aqui no verbete, a gente consegue, assim, calçar todos os processos porque esse tema mexe muito com o psicossoma, a gente percebe, né? Como mexe com o psicossoma, né? Com assédio, né? Então, uma criteriologia bem definida, ela vai calçar, vai calafetar todo esse processo de assédio, né? Uma sugestão. Daqui o foco é da pessoa, né? Então ela tem que ter os autocritérios dela para receber a heterocrítica. Mas no caso de um grupo, por exemplo, como a gente está falando agora do próprio AVA, né? Esse é um critério da CCCI. Tem o AVA, foi colocado agora aqui. Tem o AVA, tem a cariação. Isso tudo é um critério, uma forma de calçar.
Entendeu? Sim, então, mas... a minha sugestão seria botar na patologia uma criteriologia fundamentada, visando levar a pessoa para a autocrítica, entendeu? Mas o que eu diria como foco, de novo, o foco do verbete é na pessoa, intelectual, caberia se colocasse alguma coisa de autocriteriologia, o critério dela na recepção das heterocríticas, que não está se enfocando tanto o outro lado, é ela e a recepção dela das heterocríticas, tá certo? Isso, o CPC está aqui. Eu acho que é interessante, ó, o Código Pessoal de Cosmoética, regrando os autoposicionamentos no papel de heterocrítico e de criticado. Mas aí, perfeito, boa lembrança. Agora, Rosa, você viu a frase enfática? Então, tá. Você vê que isso tudo é possível. O povo acha que é impossível. Não é. É possível. Esse aí, por exemplo, essa frase enfática, não falta eu acho, nenhum ponto. Nenhum vazio. Nada. Valdo, qual o pulo do gato para essa matemática aí? Qual o pulo do gato para essa matemática? O pulo do gato chama-se paciência. Paciência. Aqui é difícil. Nessa frase, se quiser acrescentar, só tem um espaço na última linha, mais nada. Se for acrescentar, seria um só, e não tem outro jeito. Esta está perfeito. Mas não dá. Não dá, aqui não tem jeito. Agora, quando as palavras ficam em cada uma no seu lugar, o negócio se torna matemático, que é uma concretude. É como se fosse um edifício que está sendo construído. A situação aqui é um edifício construído. Do jeito que está aqui, tem um espaço só na última linha que você poderia pôr. Se você for olhar, é só esse que tem. Pelo meu olho, eu estou falando pelo olho, eu preciso examinar no computador. Mas ele aqui, acho que pelo meu jeito A minha experiência disso são só meio século. São só meio século de olho clínico. É o único aqui. As 3 primeiras estão exatas. Agora, um dos macetes, já que ele está perguntando aí, viu, Arlindo? Arlindário? Um dos macetes para a frase enfática, se você está querendo, eu vou te dar. Um dos mais sérios, mais inteligentes, que pega maior número de casos. Prefixos e afixos e sufixos. Pense nisso. Aqui, por exemplo, tem muito pouco. Tem o hetero e praticamente só. Auto e hétero. Mas está muito pouco. E outra coisa também, o ré. O ré também é do revisões. Se tivesse um jeito de pôr previsões, ficava perfeito. Vocês estão entendendo, né? Eu estudo o negócio pela matemática, estudo é um jogo. Quando você quer, você está querendo fazer essa questão, você faz, chega e faz. Não, quando eu quero, eu demoro mais, mas eu faço. Às vezes não, eu deixo do jeito que está renquen, quer dizer, no mais ou menos. Agora, outra coisa, tem alguns que eu depois faço uma revisão. Eu pego tudo, vou olhando assim e vou consertando na hora. Outra coisa, tem dia que você está mais fácil, você está tendente para aquilo, não tem saída. Eu, às vezes, quando passo horas trabalhando, eu fico atilado. Aí vem tudo quanto é letra, prefixo, afixo, palavra, o diabo vem, sinônimo, tudo aparece. Agora, eu acho que a gente cria uma espécie de holopensene de letras e palavras. Você está entendendo? Aquele negócio assim, faz de conta que houve um whirlpool, um redemoinho de letras e palavras. Nessa hora você pesca tudo. Existem uns processos desses.
Já teve gente que já veio me falar isso, que sente esse problema. Não, as palavras me possuem. Você está entendendo? O negócio, isso é impressionante. Existe isso mesmo. Agora, veja, é um nível de mental soma que eu acho que é o processo das comunex avançado, entende, Adriana? Professor Valdo, Por isso que letra a B. pessoa, se ela consegue reproduzir essa condição aqui, ela capta. Em parte é isso que leva para a mega euforização. Isso que eu falei aqui para vocês, que eu fiz o triplo, o EV tríplice, entende? O arco voltaico, tudo o que está aí dentro, a mega euforização. Aqui, letra B. É? Aqui em cima. Seu horário. Obrigada, obrigada. Uma pergunta para a Adriana e também se o senhor puder complementar. Assim, quando que uma heterocrítica, às vezes até bem intencionada, ela pode virar um heteroassédio? Gostaria de que falasse um pouco sobre isso. O que acontece mais, falando aqui do meu lado, o que acontece mais é o homem que fica cantando a mulher através da crítica. Tem muito disso. Ele quer mostrar uma coisa para seduzir a mulher através de um processo crítico. Isso aí, às vezes, é assédio puro. Se a pessoa não souber, ela cai no buraco, a mulher. Penso também que quando o que acontece? Se o crítico ele não recebe heterocrítica, por mais bem intencionado que ele seja, ele pode ficar assediando, porque ele vai querer impor a ideia dele para o autor. Então, com muita boa intenção, mas ele não está conseguindo ter uma interlocução. Ele está, às vezes, fixando, não, tem que ser isso e ponto. Não, peraí. Então, não tem uma conversa. Então, eu imagino que seria um exemplo também de ele vira assediador. Em vez de ele estar ele pode até correto na argumentação dele, está tudo correto. Mas na hora que ele não permite a conversa, até para ele conseguir explicar ou fundamentar, como o Lócio falou bem, fundamentar a crítica dele, ele acaba virando assediador, ele fica só batendo na mesma tecla. Então, eu vejo um exemplo, né? Não permitir a troca, né? Porque até para ele poder argumentar e fundamentar por que ele está falando aquilo. Se ele pescou alguma coisa, mas não está fundamentado. Então vai procurar fundamentar, né? Agora, esse assédio por sedução que eu estou falando, ele é muito mais comum, mas ele é menos estudado. Entende? Porque o problema é o seguinte, entre as pessoas que são mais, assim, vamos dizer, sedutoras, é o intelectual. Olha o tanto de professor que seduz as alunas. Você está entendendo? Agora, por exemplo, um professor, para seduzir a aluna, ele começa a ver aquilo que ele pode ajudar, não ser erro nisso, e ver 5 erros. Ela vai gostar, porque aquilo... Aí ele já tem um avanço no estudo da sedução. Entendeu como é que é? Por isso que eu estou falando, o processo de sedução aí é um fato. Ele existe na heterocrítica. A coisa é muito mais séria que a gente pensa. Agora, vocês observam que isso não é muito estudado. Por que não é muito estudado? Vocês têm uma ideia? Também tem explicação dos fatos. Por quê? Isso se dá justamente com quem devia estudar. É óbvio. Agora, eu vi isso quando eu trabalhei no meio das faculdades lá, na universidade, o negócio todo, eu via muito disso. Então, no interior, o negócio era sério. Agora, depois disso, nesses últimos 3 décadas, mais ou menos, tem aparecido uma série de filmes sobre o processo de aluno e professor, professor e aluno, etc. Inclusive, mulher com rapaz, a professora com o aluno. Tem tudo aí, uma série disso. E outra coisa, tem certos fatos também que já vieram a furo nisso. Igual aquela loura que eu mesmo andei falando, escrevi a respeito. Pois é. Agora fizeram filme depois. Agora, houve mais 2 ou 3 casos desse ponto, agora recente. Então, isso é um fato. Outra coisa, Adriana, gostaria de saber, assim, dentro das suas pesquisas, o que você vê que mais vulnerabiliza a pessoa para ela não querer receber as heterocríticas? Eu vejo que é muita insegurança intelectual. A pessoa é insegura quanto à própria capacidade dela de argumentar. Então, elas não fundamentam o argumento dela
Então ela acaba ficando insegura em relação ao que ela pode, a intelectualidade dela. E também tem um outro lado que a gente não citou, que é a questão do perfeccionismo também. Tem até você vê na internet muita questão do pensamento tudo ou nada. Então a pessoa que ela é muito assim, o que acontece? Se ela recebe uma crítica, então meu trabalho não vale nada. Então ela não consegue flexibilizar, que é uma forma de segurança também. Ela não está segura sobre aquilo que ela escreveu. Então você faz uma crítica, então não vale nada, vou jogar no lixo. Então não é isso, não é tudo ou nada, entendeu? Então eu vejo que esse tipo de pensamento também é um grande travão para as pessoas, que tem a ver com perfeccionismo, porque a pessoa perfeccionista, ela na verdade ela está tentando brindar o trabalho dela, ela quer sair perfeito, por quê? Porque não pode ter crítica nenhuma. E tudo isso, a raiz, lá no fundo, é uma insegurança na própria capacidade de aprender, da capacidade de argumentar e da capacidade cognitiva que ela tem. Então ela só vai vencer essa insegurança estudando. Vai estudar, vai se fundamentar, que você vai bancar qualquer coisa, porque você está fundamentado, nem que seja na sua experiência. E aberto também, olha, se o que eu estou falando, desculpa, está errado, eu pensei errado, vamos corrigir, vamos tentar melhorar. Essa postura de abertismo também, de que você tem a capacidade, que eu falei de ignorância ignorada, né? Que é a capacidade de você admitir que você não sabe também. Olha, eu fiz aqui, poxa, está errado, poxa, então eu raciocinei errado. O que eu preciso fazer para raciocinar correto? O que eu preciso fazer para começar a pensar correto? Então é esse abertismo que eu acho que é a base para perder esse medo de receber crítica. Tá bom, muito obrigada. O que mais? Lo que mais? É assim, é espanhol, eu pergunto. Lo que mais? Lo que mais? Não, mas o povo entende. Quer dizer, o que mais? Não é isso? É o finzinho. Que mais? Mas é que se eu falar assim, parece que eu estou queimando todo mundo. Entende? A minha saída foi essa. Tem a sua razão. Professor. Então, os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 109 assinaturas no livro de presença, 25 perguntas presenciais, 10 perguntas respondidas online, 47 votos presenciais, 5 votos online. Hoje vamos ter 5 recados. Cristiane, Holociclo, William, debate às 15 horas com a professora Nancy, Ivo e Marco, OIC, curso Saúde e Consciência, Antônio, Biocam, a mim, 40 manobras. Vamos solicitar só uns minutos para poder acompanhar os recados de hoje, que são bem interessantes. E antes, Eliana e a mim vai fazer um convite para os amigos da Enciclopédia. Boa tarde. O programa Amigos da Enciclopédia quer reforçar o convite a todos vocês para participarem dos ciclos de oficinas da Enciclopédia da Conscienciologia, que acontece nos dias 9 e 10 agora de março. O acesso a essas oficinas é franqueado, é gratuito a todas as pessoas inscritas do programa Amigos da Enciclopédia. A professora Libelo vai fazer 2 oficinas na ocasião e vai falar um pouquinho para a gente sobre a importância de participar delas. Então, gente, aqui está o convite para vocês participarem da oficina do Cosmograma. Vão ser 3 períodos. Essa oficina será dada pelos professores Alcir, Luiz Bonassi, eu e a Sandra. Todos assim com bastante experiência no Cosmograma. Nós vamos estar dando desde a parte inicial, básica, até o Cosmograma mais avançado em cima da Enciclopédia da Conscienciologia e também uma abordagem da aplicação do Cosmograma na escrita. Muito obrigada e até lá. Boa tarde a todos. Na verdade, aqui é um convite para todos que estão presentes, homens e mulheres, para ajudar agora à tarde no Holociclo a levantar uma lona preta e colocar essa lona em cima dos dicionários e do cosmograma do Holociclo. A gente precisa vedar tudo por causa da pintura que vai começar a semana que vem. Então não é para carregar peso, é só para levantar uma lona, mas a gente precisa de voluntários para ajudar a levantar, porque a lona tem 100 metros de comprimento. Tá? Então eu gostaria de solicitar a homens e mulheres que estão aqui, descer lá no Holociclo agora 2h30 para nos ajudar a fazer isso. Obrigada. Pessoal,
depois que vocês levantarem a lona, lá no holociclo, às 15 horas, vou fazer a campanha junto aqui, Cris, às 15 horas nós iniciaremos um debate com a professora Nancy sobre o uso do termo OLV, Oscilação Longitudinal Voluntária das Energias, nas aulas de Conscienciologia. Então, se você é professor de Conscienciologia ou candidato à docência, você pode participar desse debate e discutir conosco sobre o emprego desse termo nas suas aulas. Aguardamos vocês, são apenas 15 vagas. Pessoal, muito boa tarde a todos. Estamos aqui para divulgar novamente o curso modular Saúde Consciencial. Esse curso vai começar em 19 e 20 de março de 2011, aqui no campus da OIC em Foz do Iguaçu. Esse curso possui 22 módulos e vai de março de 2011 a fevereiro de 2013, praticamente 2 anos, tá? Com encontros mensais de 14 horas. E amanhã nós vamos ter um workshop especial de divulgação do curso, que eu vou passar a palavra para o professor Marco divulgar rapidamente. Bom, pessoal, boa tarde a todos. Então, relembrando, amanhã nós teremos um café da manhã, às 8 da manhã, lá na OIC, para os interessados no workshop. E a seguir, a gente terá um workshop de 8h30 até meio-dia, ok? Nesse workshop, a gente vai trabalhar com ferramentas para a pessoa desenvolver o processo de autoconsciencioterapia. Vai ser um aperitivo para o processo todo do curso modular em saúde consciencial. Obrigado e até lá. Boa tarde, eu gostaria de convidar a todos para a Biocan, caminhada bioenergética, que vai acontecer dia 27/2, amanhã, na trilha ecológica do discernimento. É um curso da Simvexis que vai ajudar a pessoa a desenvolver tanto o corpo físico, o soma, o psicossoma, o energossoma e o mental soma. Então, o valor é R$ 35,00, o horário é 8 horas no discernimento. Esperando vocês todos lá. Obrigado. O convite agora é para vocês participarem do curso 40 Manobras Energéticas, que ocorre aqui em Foz do Iguaçu, na Páscoa, nos dias 21, 22, 23 e 24 de abril. Esse é um curso ministrado pelo professor IPCOM Mário Oliveira e o objetivo, nosso desenvolvimento, maior desenvoltura no emprego das nossas energias no dia a dia. Obrigada. O verbete eleito para amanhã é Esclarecimento Interpares, especialidade Interassistenciologia, autora Mabel Teles. Obrigado e boa tarde a todos.